Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, discípulo do Cordeiro. Mais uma vez vamos falar sobre o que Jesus diz, sobre o que a Bíblia fala, porque é isso que importa para as nossas vidas. Então, quando a Bíblia fala sobre o descanso do Senhor, porque Deus descansou, e a Bíblia fala sobre vários momentos em que Deus toma atitude como se fossem de ser humano, né? Na teologia nós chamamos isso de antropomorfismo. É quando a gente fala que Deus descansou, mas a gente sabe que Deus ele não se cansa, Deus não dorme, Deus não é homem, mas era a palavra que nós poderíamos atribuir àquilo que Deus fez, porque não tínhamos palavra no vocabulário para dizer isso. Então, o texto, quando a gente fala sobre o texto que Deus descansou, ele está no Gênesis 2:2, que diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído, e a chave está aqui, ó. Deus havia concluído a obra que realizara. E nesse dia ele descansou de toda a sua obra. Então, o que aprendemos aqui com Deus? Nós estamos falando sobre a criação do universo. Deus está fazendo o mundo aí. E aí, quando Deus conclui tudo, ele descansa. Já entendemos que esse descanso não é o descanso do ser humano, ele está cansado. Deus não se cansou, mas ele completou. A gente precisa entender nesse versículo aí que a vida ela é feita de ciclos. Então Deus ele está nos ensinando que existe um início, existe um meio, existe um fim. Muitas vezes a gente não consegue discernir. Tem gente que desiste antes de começar. Tem gente que é descansado antes de começar. Tem gente que desiste no meio. A gente precisa entender o fim. O fim, concluir a minha parte eu fiz, sabe? Então Deus ele, ó, minha parte eu fiz. Sabe? Agora, com o homem vai dominar, ele nos deu essa liberdade. Como o pai reflete o filho reflete o pai, a gente vai ver isso também no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos. Jesus ele vai dormir. O texto vai falar que Jesus, depois de completar a obra, ele tinha curado, ele tinha ensinado parábolas em Cafarnaum. Ele diz para os discípulos: vamos pegar o barco. E aí, quando eles vão pegar o barco, uma tempestade acontece e os discípulos desesperados falam: Senhor, tu não se importa que a gente morra, porque Jesus estava dormindo enquanto uma tempestade estava acontecendo. Jesus dormia na tempestade, e como Jesus não estava reagindo, eles estavam desesperados, porque quando a gente está desesperado, a gente quer desesperar todo mundo que está ao nosso redor. Se a pessoa ao nosso redor não estiver desesperada, a gente fica desesperado, acha que ela não tem empatia, não tem amor por nós. É isso que aconteceu. Os discípulos falam para Jesus: você não se importa que a gente morra? E aí Jesus fala: homens de pequena fé, vocês ainda não creem? E isso é muito interessante porque Jesus vai acalmar a tempestade, ele acalma a tempestade, mas antes de acalmar a tempestade, ele vira para os discípulos e fala: homens de pequena fé, vocês ainda não creem? Então, antes de acalmar a tempestade, ele acalma os discípulos. Então, a gente precisa entender: existe início, meio e fim. E às vezes que a gente está em tempestades da vida, Deus ele está descansando, ele não está fazendo nada aos nossos olhos naturais. Quando isso acontece, a lição que a Bíblia nos ensina é que no fundo Deus já fez o que tem que ser feito. O que precisava ser feito, Deus já fez, agora é com a gente. Agora cabe a gente caminhar em fé naquilo que ele falou. Se Jesus disse que ele ia atravessar o mar lá de Cafarnaum, os discípulos tinham que crer. Se Deus descansou é porque a terra estava completa, estava tudo perfeito até aí. Amém? Então é isso, meus irmãos, que com essa palavra você possa ser edificado. Deixa um like nesse vídeo, tá bom? Deixa um comentário aí para que esse vídeo edifique mais pessoas. Deus te abençoe e te encontro no próximo vídeo. Amém.